Ser mulher, mas não ser vista como mulher. Ser mulher, mas não ser tratada como mulher. Ser mulher, mas, enfim, não poder ser de fato mulher. Por incrível que pareça, não é sobre mulheres trans ou travestis que eu tô falando aqui. Oi, gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre transfobia e racialidade. E a gente vai falar muito sobre mulheres negras, sobre como mulheres negras foram e ainda hoje são vistas na nossa sociedade. Acontece que estava eu lá, né, andando naquela terra esquisita que é o Facebook, porque eu ainda faço isso. Porque não seja que eu não posto nada naquele lugar. Mas direto eu abro aquilo e vou ver o que tá acontecendo naquele marasmo. Enfim, fico por ali. Não sei por quê, deve ser porque eu sou velha, né? Gente velha ainda gosta dessas coisas. Mas estava lá eu, mexendo no Facebook, quando apareceu o post de uma colega minha do Facebook, que ela tava dizendo algo. Eu não vou colocar o post aqui, tá? Mas ela tava dizendo algo como: curioso que as mulheres cis transfóbicas são todas brancas. Pelo menos é o que eu tenho observado. Era algo desse tipo, o post dela, né? E aí nos comentários já tinha, né, uma amiga minha que tinha respondido lá, né, que é a Letícia Morabito, que inclusive é inscrita daqui do Transmissão. E eu também comentei, né, complementando que a Letícia tinha falado sobre como mulheres negras constantemente não são vistas enquanto mulheres na sociedade. Então eu e a Letícia, a gente estava falando mais ou menos sobre isso. E essa, né, colega nossa ali, essa conhecida de internet, pelo menos eu não conheço pessoalmente, né, e conheci há pouco tempo de internet. Mas enfim, essa conhecida que tava ali em comum, ela tava dizendo que ela nunca tinha parado pra pensar nisso e tal. E ali gerou uma conversa, né? Gerou-se uma conversa ali naquele post. Uma conversa da qual eu não participei. Eu só joguei lá o meu comentário, fui embora, não voltei mais, deixei tudo pra trás, não sei o que que tava sendo discutido ali, porque eu tava um monte de coisa, tava fazendo um monte de coisa assim ao mesmo tempo, então não deu pra eu acompanhar, mas acho que não foi uma discussão muito grande, não. Mas enfim, né? Eu fiquei pensando sobre isso depois. Isso é algo que eu já falei muitas vezes aqui pra vocês no Transmissão, né? Que o transfeminismo nasceu do feminismo negro. Porque aquelas primeiras ondas do feminismo, né? Principalmente a primeira onda mesmo, ela era, né, totalmente racializada dentro das mulheres brancas, né? Era um feminismo branco, burguês e tudo mais, né? Não era um feminismo que fazia recorte de classe, não era um feminismo que fazia recorte de gênero, não era um feminismo que abarcava mulheres negras, era um feminismo voltado para a emancipação das mulheres brancas. Depois a gente foi ter movimentos que eram mais abrangentes, a gente começou a ter depois o movimento feminista negro acontecendo, e o transfeminismo ele só veio muito tempo depois, né? Até porque mulheres trans demoraram muito para serem consideradas de fato mulheres, né? E até hoje não são muito consideradas mulheres. E quando o transfeminismo começou a se consolidar, o transfeminismo bebeu muito das publicações, bebeu muito da produção feita por mulheres negras, porque as mulheres negras elas falavam muito justamente sobre a sociedade não vê-las enquanto mulheres, né? O quanto que esse posto de mulheridade lhes era negado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Não vou ficar falando sobre datas, não vou ficar falando sobre isso, eu vou falar sobre os conceitos em si. Mas tem uma mulher negra em específica que eu vou querer falar aqui com vocês, porque o discurso dela, pra mim, ele é incrível. Foi um discurso que depois, né, ele inclusive inspirou muito do que foi o livro da Bell Hooks, né, sobre ser mulher negra e tal. Eu até dei uma parada aqui pra dar uma olhada no título do livro da Bell Hooks, porque eu não lembrava dele palavra por palavra, né? Mas enfim, o nome do livro é E Eu Não Sou uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo. Esse é o nome do livro dela. Mas de quem eu quero falar aqui com vocês é da Sojourner Truth. Eu tenho um pouco de problema de falar o primeiro nome dela, eu nunca sei direito como é que se pronuncia. Mas enfim, né? Se eu estiver falando o nome dela errado aqui, também paciência. Mas a Sojourner Truth, ela é uma das primeiras mulheres negras a falar sobre feminismo negro, assim. Ela é considerada uma das primeiras ativistas do movimento negro. E principalmente quando a gente fala sobre feminismo negro, ela é uma referência. E muito do que faz ela ser uma referência é um discurso específico que ela deu. Mas antes de chegar nesse discurso, eu preciso dizer aqui, né, que a Sojourner, ela nasceu em uma época que ainda existia escravidão nos Estados Unidos. E sim, a gente está falando aqui do contexto estadunidense. A Sojourner nasceu em
1797. E a escravidão só foi abolida nos Estados Unidos em 1800 e... Ai, peraí, vou ter que olhar aqui. 1863. Nossa, como sou ruim com números, né? Então, ela, né, foi uma pessoa escravizada ali durante a sua infância, enfim. Ela nasceu sob esse contexto de escravidão. Mas ela não passou, né, todo esse tempo escrava até a abolição da escravidão, porque ela fugiu. Então, enfim, em 1826, ela conseguiu fugir da onde ela estava sendo escravizada e ela fugiu levando sua filha pequena. E depois, 2 anos depois, é muito maluco você pensar nisso, tá? Isso tudo em Nova York. 2 anos depois, em 1828, ela conseguiu levar para o tribunal, ela entrou com uma ação no tribunal para que ela pudesse resgatar o filho dela também da escravidão. E ela conseguiu. Quando você pensa nisso, tipo, a escravidão ainda não tinha sido abolida. Ela tava, né, caminhando ali para ser abolida, então tava tendo, enfim, um entendimento um pouco diferente, um entendimento que ainda era bem escroto, mas era um pouco menos escroto do que era antes, sabe? A respeito de pessoas negras e escravidão, né? Já tava começando a ruir a escravidão. Mas ela, gente, ela entrou com uma ação no tribunal, enquanto o período de escravidão ainda acontecia nos Estados Unidos. Ela conseguiu, ela ganhou e pôde ter o filho dela ali com ela. E com isso, com o fato dela ter conseguido ganhar a liberdade do filho dela também, ter conseguido resgatar o filho dela da escravidão, ela se tornou a primeira mulher negra a ganhar uma ação judicial contra um homem branco. Gente, isso é muito grande. É muito, muito grande. Mas isso daqui eu falei só pra vocês terem um pouco de ideia de quem é essa mulher, tá? Depois vocês procurem aí sobre a vida dela. Mas o discurso mais importante dela, né, o discurso mais conhecido dela, foi feito em 1851, que foi justamente em uma convenção de mulheres. Era a Convenção de Direitos das Mulheres em Ohio, e foi feito assim, improvisadamente, sabe? Ela não tinha estruturado ele todo certinho, ela fez ali de improviso. E o nome do discurso é Anti-Woman, que seria como E não serei eu uma mulher, e não sou eu uma mulher, né? Em tradução livre seria algo mais ou menos assim. E nesse discurso, ela vai pontuando ali várias coisas, né? Que fariam dela não ser vista enquanto mulher na sociedade, né? Que ela fala sobre como que as pessoas tratavam as mulheres negras e como as pessoas tratavam as mulheres brancas. E eu vou ler esse discurso pra vocês, é por isso que meu notebook apareceu aqui no meu colo. Nem sei se vocês estão vendo, ele não sei quanto tá pegando o enquadramento, mas meu notebook tá aqui. Eu vou deixar o discurso linkado aqui pra vocês poderem ler também. Eu já deixei esse discurso linkado antes aqui em outro vídeo em que eu falava justamente sobre mulheres trans. Eu fazia um paralelo com esse discurso da Sojourner, vocês podem ver clicando no card aqui em cima, mas aqui eu vou ler o discurso dela todinho. Eu não lembro se naquele vídeo eu li o discurso dela todo. Talvez eu tenha lido. Se eu li, vocês vão ouvir de novo, porque a vida é feita disso. É da gente ficar ouvindo as coisas repetidamente até aprender alguma coisa. Então vamos lá. Lembrando que isso aqui foi um discurso feito por improviso, tá? Foi um discurso feito por improviso. E é isso. Vou ler aqui pra vocês o discurso dela, traduzido, obviamente, né? Então, enfim, abre aspas. Muito bem, crianças. Onde há muita algazarra, alguma coisa está fora de ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do sul e mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita aos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. Eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 3 vezes e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou uma mulher? Daí eles falam dessa coisa na cabeça, como eles chamam isso.
Aí na audiência ali, né, enfim, na plateia, alguém foi e gritou intelecto. Aí ela foi e continuou, abre aspas. É isso, querido. É isso que tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Agradecido a vocês por me escutarem, e agora a velha Sojourner não tem mais nada a dizer. Fecha aspas. Esse foi o discurso da Sojourner em 1851. Um discurso breve, um discurso sucinto e um discurso que elenca muito bem como mulheres negras eram vistas naquela época e muitas das coisas que ela falou ali, na verdade, o discurso todo dela continua valendo ainda hoje. Só tira ali a parte da escravidão, apesar de ter alguns lugares aqui no Brasil que ainda escravizam, né, pessoas, mas enfim, tirando a parte da escravidão, ele pode muito ser trazido ainda para os dias de hoje, o que é bastante triste, né? O que a gente queria era que esse discurso estivesse completamente defasado, mas não está defasado. E obviamente, né, se a gente for trazer isso para transgeneridade, a gente tem algumas coisas aí que não estão de acordo assim com a vivência de mulheres trans e travestis. Ela fala sobre ter parido, né? Ela fala muito sobre essa questão religiosa, né? Ela apela para a questão religiosa porque ela era uma mulher religiosa e tudo, né? E essa questão mesmo de gravidez não se aplica a nós. Mas o ponto aqui é que na nossa sociedade, é, as mulheres elas são vistas de determinadas formas, elas são vistas de formas totalmente distintas, de acordo com as interseccionalidades que elas têm nelas, que vão além do ser mulher. A gente vive em uma sociedade que é racializada, então as mulheres elas vão ser tratadas de forma diferente, de acordo com a etnia delas, de acordo com a cor da pele delas, de acordo com a raça delas. Isso vai acontecer. Assim como elas também vão ser tratadas de forma diferentes, de acordo com o tipo físico delas, de acordo com a posição social delas e de acordo com a anatomia genital delas e de acordo com a anatomia genital com a qual elas nasceram. Agora sim, eu estou falando de mulheres trans e travestis. No mundo que a gente vive, nós temos todas essas interseccionalidades. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem dentro dos feminismos que são transfóbicos, que são transexcludentes. Que esses feminismos, eles costumam querer unificar o que é ser mulher. Querem unificar a experiência de ser mulher. E sim, aqui eu tô falando sobre o feminismo radical atualmente. Esse movimento tenta traduzir o que é mulher em algumas experiências muito específicas. Na experiência de ter um útero. Tudo é centrado em ter um útero, em ter nascido com útero. E a partir disso é que elas destrincham as violências que mulheres sofrem, né? Sempre partindo do ponto de vista da cisgeneridade. Só que, né, obviamente, sem elas reconhecerem o nome cisgeneridade, porque elas não reconhecem esse nome, né? Elas não reconhecem, porque para elas transgeneridade é outra coisa, mulheres trans não existem e tudo mais. Então elas sempre partem desse pressuposto, né? De que ser mulher é ter nascido com um útero. E nisso que elas tentam unificar o que é ser mulher, partindo dessa experiência específica, acaba que elas excluem muitas mulheres. Não só mulheres trans e travestis, que é o que elas costumeiramente querem excluir, mas elas excluem também várias outras mulheres. Elas excluem muitas vezes as mulheres negras, porque as mulheres negras, elas sofrem as opressões não só de gênero, mas também de raça. Elas são racializadas, elas sofrem com o racismo na nossa sociedade. E o racismo na nossa sociedade muitas vezes faz com que essas mulheres não sejam reconhecidas enquanto mulheres. Elas acabam caindo no lugar de não mulher, que é o mesmo lugar que nós, mulheres trans e travestis, também estamos na sociedade. Um lugar de não pertencimento daquilo que é conhecido como mulheridade, aquilo que é conhecido como o feminino. Muitas vezes as mulheres negras são tiradas desse ponto. Elas são tiradas desse ponto quando, por exemplo, no sistema médico, né, nos sistemas de saúde, costumeiramente costumam usar menos anestesia quando vão tratar mulheres negras,
porque tem-se esse entendimento completamente racista, escravocrata, de que as mulheres negras elas suportam mais dor. Então elas acabam recebendo menos anestesia quando elas precisam fazer algum procedimento, quando elas vão parir, quando elas precisam acessar o sistema de saúde. Muitas vezes elas têm não só a saúde delas negligenciadas, mas também os trabalhos delas, né? A vida trabalhística delas sendo negligenciada, justamente por ter esse entendimento de que elas aguentam mais também o trabalho. Então acaba que elas são mais sobrecarregadas com o trabalho, exercendo as mesmas funções que mulheres brancas, elas costumam ser mais exploradas no trabalho, costumam jogar cargas mais excessivas em cima delas, justamente porque não é visto nenhuma delicadeza nelas. E esse é o entendimento que ainda é uma sombra do que foi a escravidão, porque a escravidão acabou, mas o pensamento daquele período tenebroso da nossa história, ele perdura, ele continua perdurando. Isso é o racismo. E o racismo em cima de mulheres negras tira das mulheres negras é, esse local de mulheridade, tira das mulheres negras essa visão de que elas são mulheres. E é cobrado delas, muitas vezes, o mesmo que é cobrado de homens e de homens negros, né? Não de homens brancos. Porque se fosse cobrado delas o que é cobrado de homens brancos, elas estavam bem. Mas não. Elas são jogadas no mesmo balaio que os homens negros, sem fazerem um recorte de gênero em cima delas, e muitas vezes sobrecarregando elas mais ainda, porque quando vão fazer o recorte de gênero, é um recorte de gênero só para aquilo que é de dar mais trabalho para elas. Relegar mais ainda os papéis de cuidado, relegar mais ainda os papéis da maternidade, relegar mais ainda os papéis da limpeza da casa, da limpeza das empresas, né, da limpeza dos ambientes como um todo, ou seja, aqueles trabalhos que são domésticos, né? Não é à toa que a maioria das pessoas que exercem trabalhos domésticos enquanto empregadas domésticas mesmo no nosso país e em vários outros países também, como nos Estados Unidos, são mulheres negras, né? Nos Estados Unidos são mulheres negras, mulheres latinas, todas aquelas mulheres que são racializadas, né? E aqui no Brasil também, só que principalmente as mulheres negras. Mulheres negras é que são as que têm mais esse papel do cuidado recaindo sobre elas. E o feminismo radical, né? As radfem, elas não costumam reconhecer isso. Justamente porque elas costumam querer unificar o que é ser mulher, a experiência do que é ser mulher. Mas elas ignoram que o ser mulher para uma mulher branca é muito diferente do que é ser mulher para uma mulher negra, que também é diferente do que é ser mulher para uma mulher indígena, que é diferente do que é ser mulher para uma mulher asiática, que é diferente do que é ser mulher para uma mulher pobre, em comparação do que é ser mulher para uma mulher de classe média ou uma mulher rica. Então, cada recorte social vai definir o que é ser mulher. Ser mulher com deficiência é diferente de ser mulher sem deficiência. E por aí vai, sabe? Ser uma mulher gorda é diferente de ser uma mulher magra. Então nós temos vários recortes. Nós temos vários processos de violência acontecendo na nossa sociedade. Nós temos todas essas violências acontecendo ao mesmo tempo. Então tudo isso vai construindo formas diferentes de ser mulher quando a gente está falando de mulheridade. E isso se aplica também para os homens. Ser um homem branco é muito diferente de ser um homem negro, que é muito diferente de ser um homem indígena, que é muito diferente de por aí vai. Então esses recortes, eles estão todos acontecendo. As opressões, elas não acontecem uma por vez, elas acontecem todas ao mesmo tempo. E quando a gente fala de transgeneridade, a gente está falando também de um recorte de homens, mulheres e pessoas não binárias dentro de todas essas opressões que a gente tem. Então, quando a gente fala de ser uma mulher trans, a gente está falando de um outro tipo de mulheridade que é diferente do tipo de mulheridade de uma mulher cisgênero, porque a gente sofre outras pressões, outras pressões de opressão junto com o ser mulher, junto com a feminilidade, junto com, enfim, os estereótipos de gênero femininos. A gente sofre outros tipos de cobrança, a gente sofre outros tipos de violência, e ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento, essas violências vão acontecendo em cima da gente. Então, ser uma mulher trans não é igual ser uma mulher cisgênero. Nós somos diferentes, sim. Da mesma forma como ser uma mulher negra é diferente de ser uma mulher branca. Da mesma forma que ser uma mulher indígena é diferente de ser uma mulher branca. Porque as opressões, elas estão todas acontecendo ao mesmo tempo. Elas estão todas moldando quem nós somos, moldando tudo que reside em nós, que reside no nosso corpo, que reside nas nossas ações. Então, é por isso que o feminismo
o transfeminismo, ele nasceu do feminismo negro, porque as autoras de feminismos negros, elas pavimentaram isso. Elas foram as primeiras, dentro dos movimentos feministas, a ressaltarem o quanto que aqueles movimentos não abarcavam elas. Porque enquanto as mulheres brancas estavam queimando sutiã, as mulheres negras estavam cuidando dos filhos dessas mulheres brancas. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando para poder trabalhar em fábricas e tudo mais, para poder sair do trabalho doméstico, as mulheres negras estavam sendo obrigadas a exercer o trabalho doméstico, muitas vezes exercer o trabalho doméstico para essas mulheres brancas. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando para poder usar calça, as mulheres negras estavam sendo escravizadas por essas mulheres brancas. Então, não tem como a gente não fazer esses recortes. E muitas vezes, né, a gente vê no feminismo radical o machismo como sendo, né, o machismo patriarcado como sendo a origem de todo o mal do mundo. E não é a origem de todo o mal do mundo. É uma, sabe? É um dos maus do mundo. A gente tem muitos maus do mundo. Se você acabar com o patriarcado, isso não quer dizer que o racismo vai acabar. O racismo vai continuar. O racismo, muitas vezes, ele é praticado por mulheres brancas. Se você acabar com o patriarcado, a transfobia não vai acabar. Porque a transfobia é muitas vezes praticada por mulheres, principalmente brancas. E aí, né, voltando ao questionamento que essa minha conhecida de internet, ela fez nesse post, a gente não costuma ver tantas mulheres negras sendo transfóbicas, porque existe, tá? Existe. Não é porque a gente não costuma ver que não existe. Existem. Existem. E talvez você já até tenha comentado aqui embaixo, eu fosse comentar agora, falando, certa vez uma mulher negra foi transfóbica comigo. Existe, existe. A Djamila Ribeiro mesmo é uma mulher negra que ela já teve uns posicionamentos transfóbicos bem pesados, né? No ano passado, já fiz vídeo falando sobre isso, tá aqui no card. Então existem sim, existem mulheres negras que são transfóbicas, mas existem muito mais mulheres brancas que são transfóbicas do que mulheres negras. Justamente porque em muitos pontos, mesmo que inconscientemente, mesmo que elas não tenham ainda parado para pensar nisso, mulheres negras acabam sabendo o que que é não ser vista enquanto mulher na sociedade, o que que é ter a sua mulheridade sendo negada em sociedade. Isso cria uma certa empatia. Então, por isso que a gente não vê tantas mulheres negras sendo transfóbicas quanto a gente vê mulheres brancas sendo transfóbicas. Porque a gente compartilha um pouco dessa dor de não ser vista enquanto mulher, de ser negada enquanto mulher, de não ser, enfim, de não usufruir daquilo que foi conquistado pelas lutas feministas e muitas vezes a gente não usufrui e mulheres negras também não. Então, tem um pouco desse reconhecimento ali, mesmo que seja uma coisa inconsciente, mesmo que elas nunca tenham parado para pensar sobre isso. Muitas vezes elas veem na gente algo que elas passam também de determinada forma. Obviamente não do mesmo jeito, né? Não com os mesmos níveis de opressão, mas elas passam. Elas passam. Porque elas sabem o que é estar no lugar de não mulher. Elas sabem o que é isso. Elas sabem o que é ser objetificada daquele jeito específico. Porque mulheres brancas também são objetificadas em inúmeros momentos. Mas é diferente a objetificação que acontece com mulheres negras. Mas essa objetificação que acontece com mulheres negras, em alguns pontos, elas são parecidas com a objetificação que acontece com mulheres trans, sendo essas mulheres trans negras ou brancas. E se for uma mulher trans negra, nossa, aí é mais recorte de opressão ainda, né? Aí é uma coisa mais pesada ainda. Então, enfim, esse vídeo aqui, ele é um vídeo mais reflexivo mesmo, né? Ele é um vídeo aqui que é mais pra gente pensar a respeito. E mais uma vez, eu não tô dizendo aqui que não existam mulheres negras que não sejam transfóbicas. Inclusive, é importante aqui a gente sempre pontuar, né, aquilo que eu já falei outras vezes pra vocês, que minoria também pode ser escrota. Não é porque uma pessoa faz parte de uma minoria que ela vai ser ali sei lá, uma santa, uma pessoa que nunca erra, fada sensata, rainha de tudo, não é. Nós somos seres humanos.
Não importa de qual minoria você faz parte, você é um ser humano. Se você é um ser humano, você está passível de errar. Você não vai ser uma pessoa boa o tempo inteiro. Você vai cometer erros, você vai cometer preconceitos, você vai cometer falas que são preconceituosas. Tudo isso vai acontecer com você, porque isso acontece com todo ser humano. Todo ser humano passa por isso. Faz parte de você ser um bicho social como é o bicho ser humano. E ter consciência disso, né? Porque, enfim, a gente tem uma consciência, né? A gente tá consciente das coisas que acontecem ao nosso redor e tudo. A gente tem consciência das nossas ações. E isso acontece, né? A gente muitas vezes vai errar. Então é importante que a gente não caia também naquele estereótipo de que a mulher negra é perfeita. Ela não é perfeita. A mulher trans não é perfeita, tá? A mulher gorda não é perfeita. Nenhuma pessoa é perfeita. Todas as pessoas estão o tempo inteiro cometendo acertos e erros. Mas quando a gente fala sobre grupos que vão sendo marginalizados, acaba que esses grupos eles vão se unindo em alguns pontos, eles vão se reconhecendo na sua dor, aquilo que a gente costuma chamar de dororidade, né? A gente vai reconhecendo ali uma dor que é parecida com a nossa em algum ponto. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está falando de grupos minoritários, é comum que a gente veja esses grupos se juntando em alguns aspectos, né? Então, enfim, é isso. Será que ficou confuso esse final? Será que esse vídeo ficou confuso? Não sei, né? Não sei. Comenta aí embaixo se você acha que ficou confuso ou não. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Um vídeo, enfim. Nossa, um vídeo que não vai dar view nenhum. Hum. Desses vídeos em que eu ligo a câmera e começo a falar aqui com vocês, né? Porque me deu vontade, não porque era um assunto que estava em voga que eu precisava falar. Apesar de que a gente tá no mês da consciência negra, né? A gente tá na semana da consciência negra. Então, acaba que tá dentro aí do que é esperado que criadores de conteúdo façam nesse mês de novembro, principalmente nessa semana do dia 20 de novembro, né? Mas não foi planejado, não. Não foi planejado que esse vídeo saísse agora, não. Até, inclusive, até umas horas atrás eu nem tinha certeza se eu iria ou não fazer esse vídeo. Ah, mas enfim, comenta aí o que você achou disso. Deixe seu like para ajudar o YouTube a entender que o meu conteúdo é interessante e vai jogar isso para mais pessoas. Copia esse link, compartilha por aí, pelo amor de Deus, que eu preciso disso para viver. E não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa, vai dar um trabalho editar isso, porque eu não sei se eu mantive uma linearidade. Problemas para Samantha do futuro.